Fala pessoal, olha eu mais uma vez chegando aqui nessa tarde de feriado e como eu tinha prometido em um dos meus vídeos passados, que é o vídeo da Mulher e do Dragão de Apocalipse 12, faltava ainda a terceira parte, que é a parte astral, né? Como eu tinha dito, eu falei que a passagem de Apocalipse 12, ela tem 3 tipos de interpretação e as 3 são literais e uma se encaixa na outra, uma completa a outra, na verdade. Então, eu gostaria de dar continuidade a esse vídeo e tá completando aí com essa terceira parte, e eu gostaria de começar com a gente lendo a passagem aqui de Gênesis capítulo 1 do versículo 14 ao 19 e diz assim, ó: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Os luzeiros, pessoal, eles foram postos nos céus também para sinais, tempos e épocas, para dias e anos, tá? O Sol e a Lua e outros corpos celestes, dentro do conceito antigo de cosmologia, eles sempre foram considerados estrelas errantes, pois estrelas errantes porque eles têm seu curso independente, sua rota independente, e nesse curso eles passam por constelações e estrelas do firmamento, que estão atrelados ao calendário correto, que é o lunisolar estelar, tá? A gente deve sempre levar em conta a questão das estrelas do firmamento, que influenciam de maneira direta nesse reino terra em que a gente vive, tá? Anunciando tempos e épocas, dias e anos, tá? O Sol e a Lua, eles têm suas rotas e o firmamento gira acima de nós como uma catraca celestial, demarcando alinhamentos em conjunto com as estrelas errantes que possuem energia e frequência e luz, ajudando na interação desse mundo temporal que nós estamos, e também nas regiões celestes. E aqui, esses corpos celestes se refletem para nós de maneira interdimensional. Houve um cientista, pessoal, chamado Eric Dolan. Ele explica o seu entendimento com relação a isso, por exemplo, e ele diz que ele entende que o Sol está sendo passado de maneira interdimensional para nós, e é como se esse corpo celeste estivesse em outro local, e nós vemos que uma espécie de reflexo ou ponto focal do Sol. E também no livro de Enoque, tá, pessoal? Ele fala que o Sol, ele atravessa portais e passa para cá, para esse lado, essa realidade. Já para os presos no paradigma, eu já digo para vocês que sim, eu li os livros de Enoque e creio sim que em um determinado período fizeram parte dos registros, fizeram parte até mesmo das Sagradas Escrituras, mas que o livro de Enoque e alguns outros registros
foram excluídos nos concílios, quando a Igreja Católica se uniu à Igreja Cristã. Eles excluíram alguns registros, que, é claro, são os registros mais, na minha opinião, reveladores e fortificantes e profundos que se tem. Eles excluíram isso para excluir da sociedade, do mundo, a verdade. Só que nos últimos dias, no fim dos tempos, assim como está escrito no livro de Daniel, que o conhecimento se multiplicaria, o conhecimento a respeito desses registros, esses manuscritos ocultos, estão eclodindo nos nossos tempos. E o livro de Enoque também é muito importante, foi muito importante para mim e me ajudou muito a ampliar minha visão. E vamos lá, tratando do nascimento de Cristo, tá? Que para a gente ter o entendimento dessa terceira visão de Apocalipse 12, a gente tem que dar uma andada pela Bíblia, uma pesquisada, para que a gente chegue ao entendimento correto. Olha, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Assim, pessoal, o verbo habitar tem a ver com o tabernáculo. E isso significa que Cristo, ele tabernaculou, entrou em um tabernáculo nesse mês, o mês hebraico de Tishre, que é o mês da festa dos tabernáculos, conhecido como Shofarot, que significa trombetas, tá? E trombeta também tem a ver com sacrifício, tá? Tem muito a ver com sacrifício, tendo em vista que um carneiro foi o substituto do sacrifício que Abraão faria no Monte Moriá, tá? Quando ele iria sacrificar o seu filho, Deus não permitiu, e ali foi posto ali um carneiro, e ele sacrificou um carneiro. O carneiro também está atrelado também à constelação de Áries, pessoal. Vocês desculpam aqui um erro de coisa que já... Bom, mas enfim, é isso. A festa dos tabernáculos é conhecida como Shofarot, que significa trombeta, tá? Que tem a ver com o sacrifício. E em Levítico 23, no versículo 4, diz assim, ó. Vou lá abrir aqui pra gente ver. Aqui, pessoal, achei. Diz assim, ó, Levíticos 23, no versículo 4, diz assim, ó: Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo, no tempo determinado. No primeiro dia aí diz assim embaixo, ó, seu tempo no tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E assim foi. Aí ele vai explicando quais os dias, ele especificando os dias e dizendo que seriam anunciados com o toque das trombetas. Haveria a convocação. Ou seja, e no primeiro dia do sétimo mês,
correspondente ao nosso setembro, segundo o entendimento hebraico, shofar é um chamado estridente e agudo ao arrependimento. Ou seja, esse sétimo mês corresponde mais precisamente ali ao nosso setembro, que é o mês de Tishre, e que é a festa dos tabernáculos, que é conhecida como shofar, ou seja, o toque das trombetas. E a trombeta tem um significado muito importante no nascimento de Cristo, tá? Então vamos entender o propósito das trombetas, tá? Em Números 10, diz assim, ó. Números 10. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Ou seja, a gente entende que as trombetas, elas significam convocação, anunciação para algo, tá? Em Números 10, versículo 9, também diz assim, ó, logo nessa mesma passagem, abaixo no versículo 9, diz assim, ó, E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Ou seja, também a trombeta, além de estar ligada à convocação, está ligada também à convocação para a guerra. Ou seja, convocação para a reunião dos arraiais e convocação para a guerra. E também era tocada no ano do jubileu, anunciando a libertação da escravidão e da penúria. Tá? Isso está em Levítico 25, do versículo 9 ao 10. Por que, pessoal, que eu tô lendo a Bíblia aqui? Porque é importante eu deixar claro para vocês que a Bíblia, ela tem a ver com... Ela é o fator principal de tudo isso. E é a nossa base para entendimento das coisas, até mesmo de tudo, tá? Desde o firmamento, tudo debaixo do céu. E diz assim em Levítico 25, do versos 9 ao 10. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Ou seja, também está ligada ao toque do ano do jubileu, que significa o ano da libertação, tá? A trombeta também, além de estar atrelada à convocação, à guerra, à libertação, também está atrelada à coroação, como a gente pode encontrar isso em Reis, no capítulo 1, no versículo 34. 1 Reis, capítulo 1, versículo 34. Ó. Gente, eu peço um pouquinho de paciência para vocês, que eu comecei assim, foi do nada. Eu vou fazer a segunda parte do vídeo agora. Registrei algumas coisas, escrevi algumas coisas aqui para ficar marcado, para mim não esquecer, que é muita coisa. Às vezes a mente embanana e é perigoso ficar perdido. E eu gosto, como eu já disse em outros vídeos, de passar um conteúdo aqui muito rico e em excelência para todos vocês entenderem, tá? E diz assim, ó, a trombeta também está atrelada à coroação. E em 1 Reis, no capítulo 1, do versículo 34, capítulo 1, versículo 34 diz assim, ó, E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungiram rei sobre Israel.
Então tocareis a trombeta e direis: ungirão rei sobre todo Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva ao rei Salomão. Então, a gente pode entender que o mês que Cristo nasceu, que é o mês de Tishre, correspondente mais ou menos aí ao nosso setembro, está ligado a essas trombetas e tem a ver com a anunciação, sacrifício, convocação para a guerra, coroação real e o levantar do tabernáculo e o tempo da libertação, que é o jubileu. Cristo nasceu em um ano de jubileu, no início do mês sétimo, que está relacionado a todas essas questões de sacrifício, corpo, tabernáculo, coração, guerras e descanso, libertação. Segundo a cronologia do serviço sacerdotal da época, pelo período de Zacarias, pai de João Batista, que era do curso de Abias, que foi visitado por um anjo no tempo de seu serviço sacerdotal, na décima semana do primeiro semestre do ano. Então, dá para a gente entender essas várias questões e também o período do nascimento de Cristo, tá? Observando essas várias questões, a gente sabe que por meio disso, que Jesus ele nasceu no início do outono, após a colheita de agosto, quando os pastores pastoreiam os rebanhos nos restos das colheitas, ou seja, Tishre, que é também a festa das trombetas, que tocamos para anunciar um rei ao povo, tá? Lucas, no Evangelho de Lucas, do capítulo 1, do versículo 34, eu já vou chegar no ponto, tá, pessoal? Tentar fazer desse vídeo aqui, eu tô passando aqui algumas anotações que eu fiz, que eu deixei gravado na minha, eu registrei no livro aqui para ficar mais fácil. Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 1 ao 34, no capítulo 1, no versículo 34, diz assim: E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Ou seja, nessa ocasião, o anjo veio visitar Maria e ele anunciou a ela que ela seria mãe de Jesus, que Jesus ele nasceria, e Maria era virgem, e Jesus ele nasceria. Então Maria disse assim, e disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo, tá? Como eu já disse em outros vídeos, é a esposa do Pai, que veio sobre Maria para que ela pudesse ter condições de gerar ao Cristo, pois é esse o padrão, tá? Desde os céus, o Pai, a Mãe e o Filho, estrelas, tá, pessoal? Elas são depósitos de consciências, receptáculos de seres que, conforme a catraca celestial, o firmamento se move, abrem-se portais para que esses seres entrem nesse mundo, tá? Em um avatar, um tabernáculo, pelo ventre de uma mulher, o portal das águas. Então, o Messias, tá? A gente pode entender que ele veio a esse mundo, entendeu? Através de Maria, e o Espírito Santo, ele tomou posse de Maria. Ele teve que tomar posse de Maria para proporcionar para que Cristo pudesse ser gerado pelo Espírito Santo
dentro do ventre de Maria. É como se o ventre de Maria fosse uma barriga de aluguel, um avatar de aluguel, para que o Espírito Santo pudesse gerar o Filho de Deus, tá? Há quem não acredite nisso e diga, mas não pode ser o Espírito Santo. Não, o Deus veio sobre Maria e Maria concebeu. Se fosse assim, então a gente diria que se o Espírito Santo não tem papel nenhum, se o Espírito Santo ele não é o aspecto feminino do Pai, se ele não é a esposa do Pai Celestial, então a gente iria pensar o seguinte, que Deus ele fez o mesmo, que aqueles seres, aqueles 200 seres que estão registrados na Bíblia, os filhos de Deus, em Gênesis, que desceram do céu e se envolveram com as filhas dos homens. Não, pessoal, e não foi isso que aconteceu. Há um padrão desde o céu, tá? Um padrão celestial, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu explico isso nos meus vídeos. Eu tenho outros vídeos aqui que eu fiz só explicando isso e explicando o conceito, o que os pais da igreja, a cultura judaica, os judeus entendiam a respeito disso, mas é algo que foi omitido, ocultado, foi de uma certa forma não passado adiante e só mantido com os hebreus, os judeus, tá? Então é isso. Como eu disse, tá? A gente pode entender então que o Messias, tá? Ele morreu na Páscoa, ele foi enterrado nos Pães Asmos, na festa dos Pães Asmos, ele ressuscitou na festa das primícias e batizou a igreja no Pentecostes, ou seja, tudo ligado às festas judaicas. O Espírito Santo veio. O Espírito Santo veio a esse mundo. Espera só um momentinho aqui, pessoal. Deixa eu só... que desligou o aparelho aqui. Então, o Espírito Santo veio até nós. E nós recebemos... Ou seja, nós recebemos o Pai, o Filho. E no Pentecostes inicia o que é o nascimento, o ministério do Espírito Santo. A Mãe Celestial. Ou seja... Por que eu expliquei de forma rápida tudo isso aqui, tá? Porque para a gente ter um entendimento de tudo isso, dessa terceira visão de Apocalipse 12, tá? Eu vou ler agora Apocalipse 12 e vou de maneira rápida e bem literal, rápida e objetiva, né? Dizer para vocês a minha visão da maneira astral, tá? De Apocalipse 12. E o que significa, tá? Ele diz assim, ó. Então a gente entende agora que o Messias, ele veio a esse mundo num ano de jubileu, no mês de Tishré, na festa dos tabernáculos, que é a festa das trombetas também, tá? Que significa shofarot. E é o tempo da anunciação, tá? Trombeta tem a ver com anunciação, coroação, guerras, levantar de um tabernáculo, que tem a ver com corpo, avatar, tá? Então, Cristo veio nesse período, tá? Num ano de jubileu. E diz assim, Apocalipse 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem,
que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, e nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E diz assim o versículo 10: E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, pessoal, o que é isso, tá? O que significa essa passagem? Essa passagem enxergando ela da visão com os olhos da astronomia, tá? Isso se trata de um alinhamento estelar, tá? Em que nesse mesmo período que eu acabei de citar para vocês aqui, tá? Em um ano de jubileu, em uma festa, num período de festas solenes, houve essa conjunção, esse alinhamento nos céus, em que a constelação de Virgem foi posta nos céus, e sobre a cabeça dela 12 estrelas, tá? Uma soma aí das estrelas da constelação de Leão, com algumas outras demais estrelas errantes, com o Sol vestindo essa constelação, bem na direção, no meio dessa constelação, iluminando ela, e a Lua debaixo dos pés desta constelação, que é a constelação de Virgem, que é a constelação da mulher. E note que também a Lua embaixo dos pés da mulher, que tem tudo a ver com o ciclo menstrual da mulher e tudo mais, a interação. E essa é a visão astronômica da passagem, tá? Que trata-se desse alinhamento. E nesse período foi o período em que o Messias ele adentrou em um tabernáculo e rompeu, adentrando no nosso espaço-tempo temporal, tá? Nós vivemos nesse reino temporal, tá? E exatamente nesse período o Messias adentrou aqui, e vencendo, despojando todo o mal, todas as trevas, tudo que de ruim até aquele presente momento imperava nesse mundo. O Messias ele despojou o mal, e trazendo a nós, dando a cada um de nós a oportunidade de salvação, a oportunidade de redenção, de também sermos salvos, tá? Mostrando para nós como que seria, qual era o caminho que deveria ser trilhado, porque assim, pessoal, é como se as estrelas, como eu disse um pouco mais no começo do vídeo, as estrelas sendo receptáculos de seres, depósitos de consciências, né, cujas quais em um determinado período são lançadas a esse mundo, essas consciências, esses seres adentrando no ventre de uma mulher, que é o portal das águas, e vindo para esse mundo. Essas consciências, esses seres, esses espíritos, somos cada um de nós, e isso está atrelado a um vídeo que eu vou passar mais para frente. Eu estou juntando material e eu vou passar para vocês, que também tem a ver com a pré-existência dos seres, como eu já tinha dito.
Até mesmo no primeiro vídeo aqui, se eu não me engano, da Mulher e do Dragão, eu falei um pouquinho sobre isso. Mas eu vou fazer um vídeo futuramente. Não prometo já, mas falando sobre isso, a pré-existência dos seres, o que Paulo quis dizer quando ele disse que nós fomos destituídos de nossa glória e que nós não se lembramos da glória que nós tivemos no passado. Que se realmente a gente se lembrasse, seria tudo diferente. É como a gente olha para uma criança, por exemplo. Uma criança, ela não consegue lembrar do período de infância dela, por exemplo, assim, de bebê, mais ou menos. Você lembra quando você era bebê? Quando você tinha 2 anos, 1 ano, você lembra o que você fazia? É a mesma coisa. É como se aqui, nesse reino terra, o nome já diz reino terra, a gente fosse lançado como sementes para nascer para a eternidade. É como se aqui a gente adentrasse nesse plano, nesse mundo, e a partir desse momento a gente entra no ministério de gestação do Espírito Santo, que nos gera. E se nós dermos lugar a Ele, nesse ministério, nesse período, nesse tempo, a gente nasce para a eternidade, a gente nasce, cresce e dá fruto, entendeu? É muito profundo. E com relação a isso, eu fiz um poema, tá? Mas antes, eu queria ler aqui, aproveitar esse momento, ler para vocês aqui no livro de Ezequiel 31, porque eu falei no meu poema passado sobre a semente da serpente, com relação ao cedro do Líbano, tá? E eu queria... Quer ver, ó? Ezequiel 31. Ezequiel 31 aqui, ó. Eu queria ler para vocês porque eu falei sobre isso no vídeo passado, só que eu não li a passagem. Olha o que diz assim, ó. Ezequiel 31, no meu entendimento, essa passagem ela está se referindo a Satanás, ao mal, e ao que ele foi, e ao que aconteceu com ele, e ao que ocorre com todos que, por exemplo, o mal, ele se rebelou dentro do reino dos céus, assim como também aqui hoje, dentro da ação do ministério do Espírito Santo, porque entenda, não é que Deus, ou não é que o Espírito Santo está em todo lugar, Elohim, a família divina, está em todo lugar, não, mas é que o universo, tudo que existe, todas as constelações, tudo que nós conhecemos, todo o espaço, todo o firmamento, tá? Toda essa catraca celestial que gira acima de nós. Quando eu falo catraca celestial, eu me refiro às constelações, ao espaço, ao universo, ao teto, ao firmamento de tudo, tá? E tudo isso está mergulhado dentro do Espírito Santo, tá? Tudo isso está mergulhado dentro de Deus. E assim como o mal no reino dos céus, no reino do bem, se esvaziou do bem e por isso foi expulso dele, assim também dentro do Espírito Santo, dentro da presença de Deus, dentro da ação e do ministério do Espírito Santo, há seres humanos, há invólucros nesse mundo, homens, mulheres que se rebelam com suas ações, com sua conduta, com seus pecados, com seus erros, com seu orgulho, com sua resistência à voz do Espírito Santo, se rebelam contra Deus. Mesmo dentro do ministério de Deus, mesmo dentro do ministério do Espírito Santo, conhecemos ao Pai, recebemos ao Pai, o Antigo Testamento, recebemos ao Filho, o início do Novo Testamento, o batismo da igreja,
o Pentecostes, a chegada do Espírito Santo. E toda essa existência desde o início, toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, até os dias de hoje, tem muito a ver também com o candelabro, tá? Porque a primeira haste do candelabro, tá? Páscoa, o tempo em que Cristo morreu. A segunda haste, os pães asmos, quando Cristo foi enterrado. A terceira hastes, as primícias, quando Cristo ressuscitou. A quarta haste do candelabro, o Pentecostes, quando inicia o ministério do Espírito Santo. A quinta haste do candelabro, as trombetas, tá? A quinta haste do candelabro. A sexta haste do candelabro, expiação, que tem a ver com juízo, sacrifício, tem a ver com juízo, tá? Expiação não tá querendo dizer o sacrifício, não. É essa expiação que no contexto hebraico ela tem a ver com juízo, castigo sobre essa humanidade. E a sétima haste, que é a festa dos tabernáculos, ou seja, o milênio, o reino celestial, tá? Só para que você tenha uma ideia, o reino dos céus, ele inicia dentro de cada um de nós, isso é bíblico. Então, o reino de Deus, o reino milenar de Jesus, para quem estar com Jesus, já começou, tá? Já iniciou dentro de cada um de nós, entendeu? E diz assim, ó, Ezequiel 31, e sucedeu no ano 10º, no terceiro mês, o primeiro do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, diz a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão: a quem és semelhante na tua grandeza? Eis que a Síria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem, de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou, as suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ele enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas quando brotava. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todas as grandes nações habitavam a sua sombra. Esses animais e aves, tá? No contexto hebraico, na cultura hebraica, eles estão se referindo a viventes, tá? A seres viventes, tá? E essas nações são nações de anjos, tá? Nações de seres celestiais, entendeu, pessoal? Qual nação que habita a sombra? Qual nação nesse mundo, diz para mim, que habita debaixo da sombra de uma árvore? Qual árvore nesse mundo que cobre com sua sombra as nações? Diga para mim. Tá, existe alguma árvore que cobre as nações do mundo? Que a sombra dela cobre as nações do mundo? Tá? E assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não o podiam obscurecer, as faias não igualavam os seus ramos, e os castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porquanto te elevaste na tua estatura, e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu o entregarei na mão do mais poderoso dos gentios, que lhe dará o tratamento merecido. Pela sua impiedade o lançarei fora. Então, esse cedro do Líbano, essa árvore, ela é uma alusão ao mal,
a Satanás, ao que ele foi e ao que ele é nos dias de hoje, porque ele se rebelou, tá? Dentro do reino celestial, ele se rebelou contra Deus e por isso ele foi expulso de lá. Ele foi expulso do reino celestial porque lá ele quebrou os mandamentos de Deus. Ele não foi obediente à voz do Senhor que o expulsou de lá a essa dimensão, a esse reino terra. E ele foi preso nesse tempo terra, nesse tempo temporal, tá? Ele foi preso aqui, limitado a esse mundo. E os portais de conexão desse mundo com o reino celestial, as dimensões celestiais foram cortados, tá? Que eram o que as antigas civilizações já conheciam e deixaram até registros, tá? Em monumentos, e isso também tem muito a ver com os Anunnaki, com os registros dos Anunnaki, que em meu entendimento, os Anunnaki são os 200 seres, os 200 anjos que desceram sobre o Monte Hermon e tentaram implantar aqui o seu reino com auxílio do mal, tá? E por isso foram condenados e presos, aprisionados em abismos e estão aguardando a sentença celestial que foi dada sobre cada um deles, tá? E isso está registrado no livro de Enoque. Qualquer dia eu vou estar futuramente, também é um material para alguns dos meus próximos vídeos que eu vou estar postando aqui, falando sobre isso, sobre um pouco desses Anunnaki, desses seres que reinaram aqui em um certo tempo, tá? E no período antigo em que as civilizações, os povos antigos também adoravam, cultuavam ao Sol Negro, que está atrelado a Saturno, e a um determinado alinhamento que se tinha nos céus. E é isso, pessoal, com base em tudo isso, tá tratando desse assunto aí da mulher e do dragão, desse alinhamento, é uma constelação, como está escrito em Apocalipse 12. Vou repetir de novo aqui, ó. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés, tá? Um alinhamento estelar, tá bom? Em que a constelação de Leão estava acima da cabeça da constelação de Virgem, tá? Constelação de Virgem porque tem o formato, o desenho de uma mulher que estava vestida do sol e com a lua bem debaixo na direção dos pés, tá? E foi nesse período que houve a chegada do Messias a esse mundo, em um ano de jubileu, no mês de Tishrã, corresponde a mais ou menos o nosso setembro, na festa dos tabernáculos, tá? Que também é a festa do Shofarot, que é as trombetas, que tem a ver com a anunciação, coroação, tem a ver com guerra e tem a ver com libertação. E é muito profundo tudo isso, pessoal. Eu, com base nisso, eu também fiz um poema e eu gostaria de ler ele aqui para vocês, e também que diz assim, ó: as estrelas e constelações o esperavam, as estrelas reis, Júpiter e Régulos também se alinhavam, como em uma cerimônia. Todos ali estavam, todos observavam. Com seu brilho estava vestida, a estrela mais brilhante era Spica. O Sol, a Virgem, viu. A Virgem de 12 constelações, no início de setembro ele cobriu. As estrelas, a estrela fértil Vênus de seu lugar andou, e em setembro, na Virgem ela chegou,
e pela Virgem ela passou, com Mercúrio ela andou, que depois à frente acelerou, e em 21 de setembro, pelo canal da Virgem o Sol atravessou, pois quando bem no centro de Virgem ele se colocou, e perto da estrela espica, que o canal do útero significa, Vênus esperou, e logo após o Sol ele passou, e o portal das águas o Messias adentrou, rompendo o espaço-tempo, adentrando em nosso momento. Era ano -3 de 21 de setembro, entre 18 e 19 horas estava o momento, o perfeito alinhamento. Um registro das escrituras estava acontecendo. Tishri era o mês, o shofar foi tocado, o Messias foi anunciado, impactando o passado como uma bomba no presente, com consequência subsequente, bem além de nossa capacidade de mente. Ele transcendeu eternamente, mas trilhou o caminho ascendente para os nossos corações e mentes. Bom, pessoal, é isso. Ele trilhou o caminho para cada um de nós, tá? O caminho que cada um de nós devemos seguir. Ele deixou traçado na sua linha de existência o ensinamento para mim, para você, do que deve ser feito, do que devemos fazer, tá? Ouvir, ouvidos a voz de Deus, a anunciação de Deus ao arrependimento, a convocação, a entrega ao arrependimento, tá? Para que nós podemos ser também tabernáculos, avatares, instrumentos, corpos, instrumentos do Espírito Santo nesse mundo, tá? E fazendo assim, testemunhando, testificando a ação de Deus em nós, com nossa vida, com nossa atitude, porque é isso que Deus quer de cada um de nós, que nós venhamos refletir a imagem dele nesse mundo, refletir a glória dele nesse mundo, e fazendo assim a gente agrega para o reino dele com o nosso próximo, com o seu familiar, com o seu parente, com aquela pessoa que você ama. Às vezes a gente erra muito em querer mudar as pessoas, só que a gente não entende que às vezes a gente tem que voltar um pouquinho os olhos para nós e mudar também, e mudar a gente, entendeu? Porque com a nossa mudança a gente agrega para o reino de Deus com o nosso próximo. Eu também tinha feito um poema, tá? Com relação, tem tudo a ver com esse vídeo que eu preparei aqui para vocês. E só que eu não tô achando ele aqui no momento, pessoal. Mas eu queria muito passar ele aqui. Poxa vida. E eu queria muito passar ele aqui, que é muito interessante, pessoal. É muito profundo. E tratando da nossa guerra, a guerra que a gente passa pra gente alcançar a salvação nesse mundo, a guerra que a gente trava, porque não é fácil. Não é fácil a gente alcançar a salvação, mas Deus, ele nos mostrou o caminho, ele nos apontou o caminho, tá? E depende de cada um de nós fazer o que é certo, tá? Mas é isso, pessoal, achei aqui, ó, eu queria dividir ele com vocês, ó. E diz assim, ó: como Esaú e Jacó brigavam no ventre de Raquel, dando vida à profecia,
assim também nós brigamos com o nosso eu, nossa natureza no ventre da sabedoria. Não é que o Espírito Santo está em todo lugar, mas todo o cosmos, toda a realidade a se contemplar está mergulhada dentro dela, que clama com intercessão no ministério de sua ação por fetos em uma gestação. A nascer para a eternidade, muito acima dessa realidade, a sabedoria, que saiu do interior do eterno, como Eva saiu de Adão, um dia expressou sua compaixão, e na compaixão soprou nas águas do caos, da solidão, aninhou-se sobre a criação como uma pomba a chocar seus ovos. Assim ela nos trouxe proteção, por meio da vida, como as células da vida passadas somente da mãe para o filho, as mitocôndrias que alimentam as demais células, as que te mantêm vivo. A sabedoria é a chave, o genes da vida na eternidade, passado para nós, em verdade, de nossa mãe, a sabedoria. Eu sou filho de minha mãe, a sabedoria, que saiu do interior de meu pai, e meu precioso e primeiro irmão foi levado pelos cabelos ao deserto, do Monte Tabor, em seu batismo de fogo. É isso, pessoal. Tamo junto. Eu vou estar deixando aqui um vídeo, tá? Junto com esse aqui, que fala um pouquinho mais de maneira por meio de estudos, né? É um vídeo breve, comprovando isso tudo que eu falei para vocês sobre a constelação de Virgem, esse alinhamento, tá? Da mulher vestida do sol, com a lua debaixo de seus pés, indicando as estrelas no céu, anunciando a chegada do Messias, tá? Que chegou num período no mês de Tishri, correspondente a mais ou menos o nosso setembro, festa dos tabernáculos, que tem tudo a ver com o shofar, tá? Que é o toque das trombetas, a festa das trombetas, que tem a ver com anunciação, guerra, libertação, coroação e jubileu, tá, pessoal? Olha, isso. Vocês me desculpem a maneira meio embaçada que eu fiz esse vídeo hoje, mas tá aí. Essa foi a terceira parte do vídeo da mulher e do dragão. Eu acredito que eu pediria a vocês para que dessem uma observada nos outros vídeos também, na primeira e na segunda parte, para que tivessem também o entendimento completo de tudo isso que eu passei aqui para vocês. E é isso, pessoal. Tamo junto e é nóis. E 5 dias depois junta-se a Regulus, a estrela rei. Então aqui está Vênus representando um rei, que se uniu com Regulus, que é a estrela rei. Criando uma nova combinação, uma estrela rei com um planeta que representa o Messias, o rei Messias. Essas combinações acontecem regularmente. Entretanto, o que é interessante, no período de tempo que estamos lhe mostrando, é a conexão e sequência de eventos, todos acontecendo juntos. Seguindo em frente, até o início de setembro, podemos ver que o Sol mudou de Leo para Virgo, que significa uma virgem. Cristo é representado por Vênus. Então, gente, quando Vênus estava com Júpiter, era a estrela de Belém, era a luz mais forte daquela época, tá? Então, não é Saturno e Júpiter, tá? É Vênus e Júpiter. Olha que maravilha, você vai ver agora o nascimento do Senhor. Quando é que foi? Messias e o arcanjo, e o Mercúrio arcanjo. O Mercúrio representa o arcanjo e ele desce, à medida que o tempo passa, ele vai ficando ao redor, vai passando junto com o Messias. Eles se juntaram e andaram juntos por muito tempo. Depois Mercúrio, o arcanjo, andou diante de Vênus, o Messias. Em 11 de setembro, exatamente um mês após Vênus e Mercúrio se juntar, que representa o Messias e o Rei Justo, Vênus chega à constelação de Virgo, o que é fascinante sobre esse dia, porque é a festa dia das trombetas, um modim, um dia santo determinado por Deus. Então, revisando aqui, quando Vênus bateu aí na constelação de Virgo, era o começo da festa de tabernáculos.
Uma outra coisa que foi incrível é que no próprio dia quando o Messias entra na constelação de Virgo, a Virgem, o planeta rei, Júpiter, junta com a estrela rei, Regulus, na constelação de Leão, que é associado com a tribo de Judá. Então nós tivemos duas coisas. Quando Vênus chegou na constelação de Virgo, nós vemos que a Júpiter estava junto com Regulus, que os dois representam o Senhor, né? Você pode ver isso na constelação de Leão na tela. É o leão aqui, ó. Se tudo isso fosse uma mensagem, o que Deus está tentando dizer? Bom, vamos continuar procurando. Fascinante, viu, gente? Fascinante. Como o senhor falou, tá tudo nas estrelas, né? Tem que procurar, né? The prophecy. A profecia em Isaías diz que um filho nascerá de uma virgem e será chamado Emanuel, ou seja, Deus conosco. Essa palavra Deus conosco está associado com um dos dias santos de Deus, que sempre começa no dia 15, após a festa de trombetas. Esse dia santo é chamado Festa de Tabernáculos. Essa festa celebra Deus convivendo com o povo dele. Então, vamos ver o que acontece durante essa festa de tabernáculos em 3 a.C. A festa de tabernáculos, gente, se vocês pegaram aí, ela representa a festa das nações, ou Emanuel, ou seja, Deus conosco. Naquele tempo a festa começou em 26 de setembro, e no terceiro dia da festa, no dia 29, uma coisa interessante aconteceu. Quando você olha para os movimentos na constelação de Virgem, você pode perceber que não alinha corretamente com as outras estrelas. Esse é um problema com o programa. Entretanto, você consegue ver a estrela chamada Éspica brilhando abaixo de Vênus. Se você olhar para cima, você vê o nome da constelação, que é Virgo ou Virgem. Essas duas estrelas representam o quadril de uma mulher. O terceiro dia da festa de tabernáculos, em 3 a.C., o planeta que representa o Messias passa entre essas duas estrelas, o que é de fato o canal onde a mulher dá a luz. Então no software, porque isso aqui é um filme, não está dando para mostrar, o software está aberto aqui na minha outra tela, tem uma linha aqui, tá, que mostra a vírgula, essa linha, entendeu? E essa linha, existe uma linha entre aqui e aqui que mostra, toda constelação tem, e o Vênus passa por essa linha, tipo, simbolizando o nascimento aqui do Senhor, né?